Pode testar, Diego? Boa noite a todos. Agradecemos que nos acompanhem através da transmissão ao vivo pelo TV Folha Regional. Daremos início à 18ª reunião ordinária da quarta sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 23 de novembro de 2020. Solicito ao segundo secretário que verifique a presença dos senhores vereadores em chamada individual. Vereador José Donizete Guerlandi, vereadora Cissa da Vida Silva Marcelaine, vereador Almir José de Souza, vereador Roberto Fernando Martins dos Santos. Presente. Vereador Thiago Venceslau Rodrigues. Presente. Vereador Salso da Barra da Costa, presente. Vereadora Priscilima dos Santos Palomares. Vereador José Aparecido Alves. E vereador Sidney Gazola. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho nessa Casa de Leis com lisura e transparência, onde passaremos a execução do hino nacional brasileiro.
Em pauta, temos a ata da 17ª reunião ordinária, não havendo impugnações, foi considerada aprovada, independentemente de votação. Passaremos à leitura dos ofícios e outros documentos encaminhados e recebidos por esta Casa de Leis. Câmara Municipal de Flórida Paulista, ofício número 89/2020. Pelo presente, estamos encaminhando a Vossa Excelência o autógrafo número 2367, o projeto de lei número 17 da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Thiago Venceslau. Câmara Municipal de Flórida Paulista, ofício número 90 de 2020. Senhor Prefeito, pelo presente, encaminhamos Vossa Excelência cópia dos requerimentos de número 26, 27 e 28 de 2020, apresentados na reunião ordinária realizada no dia 9/11/2020, de autoria da vereadora Priscila Lima dos Santos Palomares, requerendo sejam apresentados para as informações ali solicitadas, conforme teor constante nos documentos em anexo. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Thiago Venceslau Rodrigues. Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, ofício número 142/2020, encaminha resposta ao requerimento. Senhor Presidente, pelo presente estamos encaminhando essa Igreja Câmara Municipal resposta ao requerimento do vereador José Aparecido Alves, número 25/2020. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os dignos pares, nosso protesto de elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Wilson Froio Júnior. Passaremos neste momento a leitura do ofício número 147/2020 da Prefeitura Municipal, encaminhando o projeto de lei número 22/2020, que altera dispositivo na lei número 47/2009. Ofício 147/20, caminho projeto de lei. Senhor Presidente, pelo presente estamos encaminhando a Igreja Câmara Municipal o incluso projeto de lei número 22/19/20, que altera o dispositivo na lei 47 de 23 de dezembro de 2009, que institui normas sobre o plano de empregos públicos, carreira e remuneração no Magistério Público Municipal de Flórida Paulista, e dá outras providências. Para tanto, solicitamos Vossa Excelência dignos pares que o mesmo seja apreciado e aprovado em regime de urgência, nos termos do artigo 43 da Lei Orgânica do Município. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência dignos pares protesto de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Wilson Froio Júnior, Prefeito Municipal. Mensagem. Para os efeitos legais, estamos encaminhando à Igreja Câmara Municipal o projeto de lei 22/19 de novembro de 2020, conforme justificativa abaixo. A Constituição Federal garante aos municípios legislar sobre os assuntos de interesse local. Como se observa no artigo 83 da Lei nº 47, que institui normas sobre o plano de empregos públicos, carreira e remuneração no Magistério Público Municipal de Flórida Paulista, então, Estado de São Paulo, e dá outras providências. As férias dos professores são dadas impreterivelmente no mês de janeiro, ou seja, que as férias não poderão ser deferidas aos professores, em outro período. Todavia, no mês de março, com a declaração da pandemia do novo coronavírus, o aumento dos casos de Covid-19, escolas todo o Brasil fecharam as portas em tempo indeterminado. Apenas no segundo semestre de 2020, a reabertura passou a ser cogitada e discutida. Em nosso município, assim como municípios vizinhos, decretou a continuidade das aulas remotas e não retomada das aulas presenciais devido ao perigo latente e disseminação do vírus. Diante de tanto tempo, as aulas presenciais calendário 2020 precisou ser readequado pelas autoridades competentes. Depois de se adaptar ao ensino remoto, agora é hora de pensar em como será retomada as aulas presenciais e a adequação do calendário escolar. O Conselho Nacional emitiu a resolução número 15/20, que aguarda a homologação estabelecendo as diretrizes nacionais para a implementação dos dispositivos, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. O Plano de Carreira Municipal dispõe em seu artigo 82 que o calendário escolar, para ser estabelecido no planejamento, no início de cada ano letivo, deverá ser preferencialmente e concomitante na rede pública estadual a garantir no mínimo 200 dias letivos para o ensino fundamental. Porém, a resolução citada acima e extensão do ano letivo para 2021 será necessário adiantamento das aulas. E como se tem conhecimento, os professores, diretores, coordenadores e demais funcionários devem ao menos iniciar seus trabalhos uma semana antes do início
da educação, aulas, planejamento, muito mais, por estarmos passando por um período atípico de demanda e atenção aos alunos. O plano de carreira citado não permite flexibilização das férias em outro período a não ser janeiro. O município, tendo como padrão o calendário escolar do Estado, tem-se as aulas retornarão em dia 1º de fevereiro de 2021, devendo os professores retornarem em suas férias em 25 de janeiro de 2021. Diante da possibilidade de fracionamento de férias disposto no artigo 134, que dispõe, desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não será inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Há a possibilidade de ser disponibilizada 20 dias de férias dos professores e demais profissionais de educação no mês de janeiro de 2021 e 10 dias no mês de julho de 2021, sem qualquer prejuízo. Desta forma, diante da urgência, necessita alteração da lei, fracionamento de férias dos profissionais de educação. Solicitamos aos nobres pares a aprovação desta matéria. Eu sou Flávio, prefeito municipal. Projeto de lei número 22, 19 de 2020, altera a disposição número 23 de dezembro de 2009, institui normas sobre o plano de empregos, carreira pública e remuneração no Ministério de Flórida Paulista. Decreto. O artigo 83 da lei número 47, 23 de dezembro, passa a regir com a seguinte redação: todos os docentes efetivos e contratados terão direito a férias, preferencialmente no mês de janeiro, levando em consideração a natureza do trabalho que exercem em função do aluno que os pede de gozar férias em outro período diferente deste. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, Passo Municipal Cândido Merrara, ao 12 dia do mês de novembro do ano 2020. Wilson Frogino, prefeito municipal. O projeto será encaminhado à assessoria jurídica, logo após ficará em pauta e depois será encaminhado às comissões competentes para emissão de parecer. Procederemos agora à leitura do ofício número 149/2020 da Prefeitura Municipal, encaminhando o projeto de lei número 23/2020, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar. Ofício 149/20, projeto de lei Flórida Paulista, 23 de novembro de 2020. Senhor presidente, pelo presente estamos encaminhando a Igreja Municipal o incluso projeto de lei 23 de 23 de novembro de 2020, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar, e para tanto solicitamos a Vossa Excelência, dignos pares, que o mesmo seja apreciado e aprovado em regime de urgência nos termos do artigo 43 da Lei Orgânica do Município. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência, dignos pares, protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Wilson Frogino, prefeito municipal. Mensagem. Para os efeitos legais, estamos encaminhando a Igreja Municipal o projeto de lei número 23 de 23 de novembro de 2020, conforme a justificativa abaixo. O projeto de lei número 23 tem por objetivo autorizar o Executivo Municipal a autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Tal projeto de lei solicita a autorização para abertura de crédito adicional suplementar visando o reforço em créditos orçamentários e vencimentos de encargos sociais e precatórios. Projeto de lei de 23 de novembro de 2020 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Wilson Frogino, prefeito municipal da posição das subvenções por lei. Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.474.000, destinado a reforço em créditos orçamentários, principalmente de vencimentos em encargos sociais e precatórios nas seguintes dotações orçamentárias: Poder Executivo, obrigações patronais 2.000, vencimentos 35.000, obrigações patronais 20.000, outros serviços terceiros 15.000. Divisão de Finanças 35.000, 15.000 e 300.000. Fundo Municipal de Assistência Social 5.000, vencimentos 5.000, vencimentos 13.000, obrigações patronais 17.000. Divisão de Obras e Serviços Municipais 40.000, material de consumo 45.000, outros serviços terceiros 40.000. Divisão de Educação, Cultura e Esportes 40.000, vencimentos 15.000. Ensino Fundamental 30.000. Fundeb, vencimentos 75.000. Obrigações patronais 24.000. Agricultura e Abastecimento, vencimentos 10.000. Previdências e Pensões 35.000. Divisão de Saúde e Saúde Básica 95.000. Vigilância Sanitária 6, vencimentos 6.000, obrigações patronais 4.000. Suporte profilático e terapêutico, vencimentos 20.000, obrigações patronais 7.000. Obrigações patronais 13.000. Total 1.474.000. O recurso para a abertura de crédito adicional suplementar, constante no artigo 1º, será usado em relação às dotações orçamentárias abaixo. Poder Executivo, Divisão de Cultura e Esportes 15.000, equipamentos 15.000. Equipamentos 45.000. Ensino superior, material de consumo 20.000. Desporto comunitário 83.000. Obras e instalações. Total 1.474.000.
As alterações nas ações governamentais dos artigos acima ficam convalidadas e inseridas no plano plurianual do presente quadriênio e na lei de diretrizes orçamentárias do exercício atual. Esta lei entrará em vigor a partir desta data, revogadas as disposições contrárias, plano municipal que enxergar aos 23 dias do mês de novembro do ano de 2020. Wilson Froio Júnior, prefeito municipal. O projeto será encaminhado à assessoria jurídica, logo após ficará em pauta e depois será encaminhado às comissões competentes. Okay. Faremos a leitura do projeto de lei número 14, iniciativa da mesa diretora, que revoga a lei número 7, de 28 de julho de 2019. Câmara Municipal de Flórida Paulista, projeto de lei número 14, de 23 de novembro de 2020, revoga a lei municipal número 7, de 28 de julho de 2019, que regulamenta o capítulo 4º da Lei Federal número 13.460, de 26 de junho de 2017, instituindo a ouvidoria da Câmara Municipal de Flórida Paulista. A Câmara Municipal de Flórida Paulista, apresentado ao plenário o projeto de lei número 14, de 23 de novembro de 2020, que dispõe, artigo 1º, fica revogada a lei municipal dia 7 Lei Municipal número 7, de 28 de junho de 2019. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Flórida Paulista, 23 de novembro de 2020. Água Venceslau Rodrigues, presidente. Roberto Fernando Martins dos Santos, primeiro secretário. Sócrates Adalberto da Costa, segundo secretário. O projeto de lei ficará em pauta e depois será encaminhado às comissões competentes para emissão de parecer. Passaremos à leitura do projeto de resolução número 3, de autoria da mesa diretora, que regulamenta o capítulo 4º da Lei Federal número 3.460, de 2017. Projeto de resolução número 3, de 23 de novembro de 2020, regulamenta o capítulo 4º da Lei Federal 13.460, de 26 de junho de 2017, constituindo a ouvidoria da Câmara Municipal de Flórida Paulista. A Câmara Municipal de Flórida Paulista aprova a seguinte resolução. Das disposições gerais, fica a resolução instituída a ouvidoria no âmbito do Poder Legislativo do município de Flórida Paulista, regulamentado no capítulo 4º da Lei Federal 13.460, de 26 de junho de 2017. O artigo 2º, para os fins desta lei, além do dispositivo no artigo 2º da Lei Federal número 13.460, considera-se canal de atendimento, local de atendimento presencial, site oficial, mídias sociais, telefones, cartas ou qualquer outro meio que permita ao usuário fazer solicitações e obter informações e serviços públicos. Solicitação de pedido para adoção de providências por parte da Câmara Municipal sobre assuntos relacionados à sua área de competência, reclamação, manifestação de desagregado ou protesto sobre serviço prestado, ação ou omissão de administração, de agente político ou de servidor de casa legislativa, denúncia, ato que indica a prática de irregularidade ou de ilícito cuja solução dependa da atuação da Câmara Municipal, demonstração de preço, reconhecimento ou satisfação sobre o serviço público oferecido ou atendimento recebido, sugestão, apreciação, apresentação de ideia ou formulação de proposta, primeiramente de política de serviço público prestado pelo Poder Executivo, certificação de identidade, procedimento de conferência de identidade manifestante por meio de documento de identificação válido, respeitado o disposto na resolução sobre o sigilo, proteção dos dados pessoais. A Câmara Municipal de Flórida Paulista disponibilizar ao usuário interessado a possibilidade de encaminhar sua manifestação por diferentes canais de atendimento, priorizando os meios eletrônicos. Os canais de atendimento deverão utilizar processos padronizados e uniformes com vistas a possibilitar a manutenção, mensuração da eficácia, ciência e efetividade, permitindo a produção de indicadores que refletam prioritariamente o comportamento da demanda. Capítulo 2 da Carta de Serviços do Usuário. Artigo 4º, a Carta de Serviços do Usuário apresentará serviços oferecidos pelo Poder Legislativo e será elaborada a língua simples, clara, objetiva, concisa e forma acessível. Artigo 5º, a Carta de Serviços do Usuário no âmbito do Poder Legislativo conterá serviços efetivamente disponibilizados ao usuário, os requisitos e documentos que deverão ser apresentados para acessar o serviço pretendido, quando necessários, o prazo máximo para a prestação de serviços, os locais e formas para o usuário apresentar eventual satisfação sobre a apresentação do serviço, os procedimentos para receber e responder à manifestação do usuário, os mecanismos de consulta que poderão ser utilizados pelo usuário para acompanhar o andamento do serviço solicitado e eventual manifestação, o endereço e horário de funcionamento do expediente, os canais de atendimento disponibilizados
pela Câmara Municipal de Vila Paulista, as informações quanto à realização das ações legislativas, audiências públicas, tipos e fases de sessão, os períodos e horários em que se realizam, as formas de participação popular e os meios disponíveis para acompanhamento, papel institucional do vereador sobre as atribuições e como contatá-los, informações sobre o contato de todos os setores e departamentos da Câmara. A carta de serviço do usuário ficará disponível no site oficial da Câmara Municipal de Vila Paulista para consulta e impressão. Capítulo 3º da estrutura e funcionamento da ouvidoria, seção 1ª das atribuições e objetivos. Artigo 7º, a ouvidoria da Câmara Municipal de Vila Paulista se presta a servir o canal de comunicação entre usuários e de idade, proporcionando aos cidadãos livre acesso para apresentar reclamações, denúncias e sugestões relativas à qualidade de prestação de serviços administrativos no âmbito do Poder Legislativo, presencial ou eletronicamente, nos termos do artigo 2º da presente resolução. São atribuídos princípios da ouvidoria da Câmara Municipal, promover a participação do AS no trabalho do Poder Legislativo da Paulista, em cooperação em outras entidades de defesa, acompanhar e propor as formas de aperfeiçoamento da prestação de serviços do Poder Legislativo da Paulista, visando garantir a efetividade, auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos incompatíveis dos princípios aplicáveis de participação, proteção e defesa dos direitos do usuário do Serviço Público Legislativo, propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário em observância às recomendações de legislação aplicável, receber, analisar e encaminhar autorias competentes, manifestações recebidas, acompanhando tratamento e efetiva conclusão das manifestações perante o Poder Legislativo, promover a adoção de medição de conciliação entre o usuário e o Poder Legislativo de Vila Paulista. Artigo 8º, como vistas a realização de seus objetivos, a ouvidoria deverá receber, analisar e responder por meio de mecanismos proativos e reativos presencialmente e pela plataforma disponibilizada no portal da transparência as manifestações encaminhadas pelos usuários, elaborar anualmente relatório de gestão, que deverá consolidar informações mencionadas no inciso 1º e, com base nelas, apontar falhas e sugerir melhorias na prestação de serviços. O relatório de gestão que se trata ao inciso 2º do artigo 8º deverá indicar ao menos número de manifestações recebidas no semestre anterior, os motivos das manifestações, a análise dos pontos recorrentes, as providências e todas as resoluções apresentadas. O relatório de gestão será encaminhado à presidência da Câmara Municipal, seção 2 da estrutura e ouvidoria. Artigo 10º, a ouvidoria é composta de um servidor designado pela presidência da Câmara, devendo ser observados cumulativamente os seguintes requisitos para a nomeação do ouvidor. Primeiro, o servidor ocupante do cargo de emprego público ou provimento efetivo junto à Câmara Municipal de Vila Paulista, possuir comprovado conhecimento sobre ouvidoria. Artigo 11, ao ouvir, será designado para o exercício da função pelo período fixo de 1 biênio, com possibilidade de reconduções. Parágrafo único, o ouvidor somente poderá ser destruído antes do final do interstício previsto no capítulo deste artigo por iniciativa do presidente da Câmara, desde que tal seja fundamentado. Artigo 12º, o ouvidor do exercício das funções poderá solicitar informações ou cópia dos documentos de qualquer setor do servidor legislativo, ter vista de todos os documentos produzidos, armazenados sob guarda do Poder Legislativo, cujo acesso seja necessário ao desempenho de suas atribuições, requerer e promover diligências e investigações quando cabíveis, requerer aos outros setores do Poder Legislativo apoios físico, humano, técnico, necessários para o bom desempenho de suas atividades. A recusa ou demora de atendimento de solicitações de doação de providências requeridas pela ouvidoria serão apuradas pela mesa diretora, podendo o responsável pelo ato responder penal e administrativamente pelo fato da manifestação do usuário. Em hipótese, será recusado o recebimento de manifestações sob pena de responsabilidade do agente público, nos termos da Lei Complementar Municipal número 84, de 20 de junho de 2007. Artigo 14º, manifestação do usuário será designada ouvidoria legislativa e conterá a identificação do requerente. A identificação do que trata o capítulo deste artigo não conterá exigências que inviabilizem a manifestação. São vedadas qualquer exigências relativas aos motivos que levaram o usuário a apresentar a manifestação. As manifestações que não contiverem identificação do usuário serão tratadas como informações que não obrigarão resposta conclusiva. A ouvidoria legislativa poderá receber e coletar informações do usuário para a finalidade de avaliar a prestação de serviços públicos, bem como auxiliar na detecção e correção de irregularidades com respectivo encaminhamento aos setores competentes. A manifestação que constituir comunicação de irregularidade será enviada ao presidente legislativo para que se determine sua apuração e, se entender adequado, observada a existência de indícios mínimos de relevância, a autoria e materialidade,
poderá ainda ser exigida a certificação de identidade do usuário quando necessário ao acesso à informação pessoal. Recebida a manifestação, a ouvidoria legislativa procederá à análise prévia, se necessário, encaminhará aos setores responsáveis para que prestem informações ou adotem providências cabíveis. Os setores responsáveis deverão desenvolver a manifestação à ouvidoria com a resposta pertinente no prazo de 20 dias, contados data do recebimento do pedido do setor prorrogável, uma vez que por igual período, mediante justificativa expressa. Sempre que as informações apresentadas pelo usuário forem suficientes para análise da manifestação, a ouvidoria legislativa solicitará ao usuário complementação que deverá ser atendida no prazo de 30 dias, contado da carta de recebimento. A solicitação de complementação de informações suspenderá o prazo no artigo 16º, que será retomada a partir da data da resposta do usuário. A falta de complementação de informação do usuário requerente estabelecido no capítulo deste artigo acarretará o arquivamento da manifestação sem produção de resposta conclusiva. Após o recebimento da atuação, análise, verificação, manifestação, ouvidoria legislativa procederá ao seguinte encaminhamento. Elogio será encaminhado ao agente público que prestou atendimento ao responsável para a prestação do serviço de sua chefia imediata. Reclamação será encaminhada à autoridade responsável pela prestação do atendimento do serviço público. Sugestão será encaminhada à autoridade responsável pela prestação do atendimento do serviço público, qual caberá manifestar acerca da possibilidade da doação da providência sugerida. Solicitação será encaminhada ao setor do departamento correspondente à realização de prestação de serviço. Denúncia sendo hipótese de conter elementos mínimos descritivos, irregularidades ou indícios, será encaminhada à presidência. A resposta conclusiva de denúncia conterá informação sobre encaminhamento sobre os procedimentos serem adotados e sobre o arquivamento na hipótese da denúncia não ser conhecida. Artigo 18º. A manifestação do usuário deverá ser respondida preferencialmente por meio de eletrônico no prazo de 30 dias, constatados na data do recebimento da manifestação do prorrogável por igual período, mediante justificativa expressa. É vedada a cobrança de qualquer valor referente aos procedimentos de ouvidoria, ressalva os custos para a reprodução de documentos, mídias digitais, postagem e correlatos. A cobrança de que trata o capítulo deste artigo será dispensada quando o usuário comprovar carência financeira por meio de documentos oficiais ou declaração próprias apresentadas até a retirada do envio material. A ouvidoria legislativa e os setores envolvidos em manifestação assegurarão a proteção e identidade dos elementos que permitam a identificação do usuário de serviços públicos ou do ator de manifestação nos termos do dispositivo desse artigo. Parágrafo único. A observância dos dispostos do capítulo sujeitará o agente público a penalidades legais pelo uso indevido. Capítulo 4º do Conselho de Usuários. Artigo 21. Fica constituído o Conselho de Usuários, visando a participação do cidadão, avaliação e no acompanhamento da prestação de serviços pelo Poder Legislativo. O Conselho de Usuários será formado por 3 representantes dos usuários que serão escolhidos por eles entre os cidadãos eleitores menores de 18 anos que se inscreverem, para tanto havendo mais de 33 inscritos. Representantes legislativos que serão escolhidos por sorteio dentre os vereadores e em exercício com exclusão da presidência da Casa. O representante dos servidores do Legislativo que será escolhido por sorteio com exclusão daquele que estiver designado ouvidor. O Conselho de Usuários será renovado cada biênio mediante reunião para este fim a ser designada entre 1 e 31 de janeiro. O Conselho de Usuários reunirá anualmente para análise de seus trabalhos da ouvidoria mediante reunião a ser designada entre 1 e 31 de dezembro. Demais disposições atinentes ao Conselho de Usuários e à designação das taxas exatas para reuniões expostos, 2 e 3 do artigo 21, serão tratados no âmbito próprio da mesa diretora. Capítulo 5º da avaliação e prestação de serviços públicos. Artigo 23, os serviços prestados pelo Poder Legislativo serão avaliados periodicamente, no mínimo cada biênio, por pesquisa de satisfação realizada pelo órgão. Artigo 22, a avaliação de que trata este artigo anterior deverá conter no mínimo dados sobre a qualidade de atendimento, a eficácia nos meios utilizados para a prestação de serviços, cumprimento de prazos e o nível de satisfação. Os resultados da avaliação deverão ser disponíveis aos interessados. Capítulo 6º das disposições finais. Aplica-se a ouvidoria no que couberem as disposições atinentes à regulamentação da Lei de Acesso à Informação na Câmara Municipal de Florianópolis Paulista. Artigo 24. Todas as iniciativas sugeridas ou implementadas pela ouvidoria da Câmara Municipal serão de domínio público. As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão por conta de verba própria do Poder Legislativo Municipal, suplementada se necessária. Artigo 6º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, Glória da Paulista, 23 de novembro de 2020. Tiago Venceslau, presidente. Roberto Fernando Martins dos Santos, primeiro secretário. Sócrates Alberto, segundo secretário.
O projeto será encaminhado à assessoria jurídica, logo após ficará em pauta e depois será encaminhado às comissões competentes para emissão de parecer. Por derradeiro, vamos proceder à leitura do projeto de resolução número 4, de autoria da vereadora Priscila Lima dos Santos Palomares, que altera a disposição do regimento interno da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Não, primeiro é o projeto. Câmara Municipal de Flórida Paulista, projeto de resolução número 4, de 23 de novembro de 2020, altera a disposição do regimento interno da Câmara Municipal de Flórida Paulista. A Câmara Municipal de Flórida Paulista aprova a seguinte resolução. Artigo 1º. O artigo 1º da resolução número 97 de 1990, regimento interno, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Flórida Paulista tem sua sede e recinto normal dos seus trabalhos na Avenida Presidente Vargas, número 880. Parágrafo único. Na sede não serão realizados atos estranhos à função da Câmara Municipal, salvo a solicitação por escrito com prévia autorização da mesa. Artigo 2º. O artigo 2º da resolução número 97 de 1990, regimento interno, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. No primeiro ano de cada legislatura, os que tenham sido eleitos vereadores reunir-se na sede da Câmara Municipal em dia, hora e local estabelecido em ato da presidência, independentemente de convocação para a posse e eleição da mesa. Parágrafo 1º. A abertura da sessão, o vereador mais votado dentre os presentes assumirá a presidência e convidará 2 vereadores do partido diferentes para ocupar os lugares de secretário, procedendo assim em seguida assim. Primeiro, o recebimento das declarações de bens, a tomada do compromisso e a assinatura da posse de vereadores. Segundo, o recebimento da declaração de bens, a tomada de compromissos e a posse do prefeito. Terceiro, a tomada do compromisso e a assinatura de posse do vice-prefeito. Quarto, a eleição da mesa. Parágrafo 2º. Recebidas as declarações de bens, o presidente de pé proferirá com todos os demais o seguinte compromisso. Prometo desempenhar fielmente o meu mandato, promovendo o bem geral do município, dentro das normas constitucionais. E o ato contínuo feita a chamada, cada vereador também de pé, declara, assim o prometo. Assinado então o livro de posse. Parágrafo 3º. A eleição dos membros da mesa e do vice-presidente, bem como o preenchimento de qualquer vaga, será feita em primeira votação pela maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 4º. Proclamada e empossada a mesa pelo presidente, terá início a solenidade de posse do prefeito e vice-prefeito. Parágrafo 5º. O presidente convidará o prefeito a fazer entrega de declaração de bens e prestar o seguinte compromisso. Prometo exercer com dedicação e lealdade o cargo de prefeito, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município, o qual a seguir assinará o livro de posse. Parágrafo 6º. Prosseguindo a sessão, o vice-prefeito prestará compromisso e também será empossado, assinando o livro de posse, ficando a declaração de bem para quando vier a substituir o prefeito. Artigo 3º. O artigo 4º da Resolução 97 de 1990, regimento interno, passa a vigorar a seguinte redação. Artigo 4º. A mesa compõe do presidente e vice-presidente, dos primeiro e segundo secretário. Parágrafo único. Após a eleição da mesa, serão escolhidos por votação os suplentes da primeira e segunda secretaria. Artigo 4º. O artigo 6º da Resolução número 97 de 1990, regimento interno, passa a vigorar a seguinte redação. Artigo 6º. A eleição dos membros da mesa ou o preenchimento de qualquer vaga assegurada. A representação proporcional dos partidos com assento na Câmara far-se-á por votação aberta. Artigo 5º. O artigo 7º da Resolução número 97 de 1990, regimento interno, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Para fins de apuração do resultado da eleição, o secretário farão os devidos assentamentos, devendo o presidente em ato contínuo proclamar em voz alta o resultado final apurado. Artigo 6º. Parágrafo único do artigo 9º da Resolução número 97 de 1990, regimento interno, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º. Parágrafo único. Enquanto não eleita a nova mesa, permanecerá em exercício anterior, que continuará representando o Poder Legislativo. Artigo 7º. O parágrafo 1º do artigo 12 da Resolução número 97 de 1990, regimento interno, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12. Parágrafo 1º. O presidente não poderá votar, exceto alterado para a Resolução número 124 de 2003.
Primeiro, na eleição da mesa. Segundo, quando a matéria exigir para aprovação o voto favorável de 2/3 do membro da mesa. Terceiro, quando houver empate em qualquer votação no plenário. Artigo 8º. O parágrafo 4º do artigo 26 da Resolução nº 97 de 1990, Regimento Interno, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 26. Parágrafo 4º. O suplente investido na vereança ocupará o lugar do substituto nas comissões. Artigo 9º. O capítulo do artigo 37 da Resolução 96 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 37. O voto dos relatores nas comissões serão publicados. Artigo 10º. O parágrafo 1º do respectivo inciso do artigo 41 da Resolução 97 de 1990, Regimento Interno, passa a vigorar as seguintes redações. Parágrafo 1º. O parecer constará de 3 partes. Primeiro, relatório em que fará a exposição da matéria em exame. Segundo, o voto do relator, em termos sintéticos, com a opinião sobre a conveniência da aprovação ou rejeição total ou parcial da matéria, ou sobre a necessidade que lhes oferecem emendas. Terceiro, decisão da comissão com a assinatura dos vereadores que votaram a favor e contra. Artigo 11. 11º. Artigo 53 da Resolução 97 de 1990 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 53. Perderá o mandato de vereador nos casos previstos na Lei Orgânica do Município e Decreto da Lei 201 de 27 de fevereiro de 1967. Artigo 12º. O artigo 54 da Resolução nº 97 de 1990, Regimento Interno, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 57. A perca do mandato do vereador necessita mediante provocação e deverá respeitar todo o trâmite e forma previsto no Decreto de Lei 201 de 27 de fevereiro de 1967. Artigo 13º. O artigo 149 da Resolução nº 97 de 1990, Regimento Interno, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 149. A apreciação do veto plenário deverá ser feita em um só turno de discussão e votação, considerando-se aprovada a matéria vetada se obtiver o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. Artigo 14º. O capítulo do artigo 180 da Resolução nº 97 de 1990, Regimento Interno, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 180. É de iniciativa exclusiva da mesa os projetos legislativos que tratam-se da Secretaria da Câmara. Artigo 15º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Flórida Paulista, dia 23 de novembro de 2020. Priscila Lima dos Santos Palomares, vereadores. Projeto de resolução número 4/2020. Justificativa. O presente projeto de resolução número 4/2020 visa corrigir e atualizar alguns dos dispositivos contidos no regimento interno desta Casa de Leis. Outros sim propõe-se que seja o projeto recebido e apreciado em regime de urgência, posto que com tais modificações restará o regimento interno atualizado para a próxima legislatura, de maneira de conferir maior segurança jurídica e exatidão no teor da espécie legislativa. Flórida Paulista, 23 de novembro de 2020, Priscila Lima dos Santos Palomares, vereadora. O projeto será encaminhado à assessoria jurídica, logo após ficará em pauta e depois será encaminhado às comissões competentes para emissão de parecer. Passaremos à leitura do requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo, requerimento número 29/20, requer nos termos regimentais do excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis para oficiar o deputado Vinícius Camarinha para destinar R$300 mil para serem aplicados em infraestrutura e R$300 mil para serem aplicados na área da saúde, haja vista as prementes necessidades da população floridense. Sala das Sessões, 23 de novembro de 2020, Sr. José da Costa, vereador. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Considera o mesmo aprovado, qual será encaminhado ao setor competente. Esgotada a matéria desta fase, deixamos a palavra livre para quem quiser fazer uso da mesma. Com a palavra, o vereador Sócrates. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, público presente também que nos acompanha pela EPTV Folha Regional. É com muito carinho e satisfação
que dirijo a palavra até vocês que estão aí em casa. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer à população floridense, de forma oficial agora na tribuna, pelos 259 votos recebidos nesta eleição. Queria já de antemão parabenizar todos os vereadores que foram reeleitos. Desejo sorte, muita saúde, muita sabedoria e que vocês possam fazer um bom governo e um bom trabalho para a Flórida Paulista. E quero também parabenizar meu amigo Negazola, pelo trabalho excelente que fez na saúde, onde a população confiou novamente os votos, e agora como vice-prefeito não tenho dúvida que fará um excelente trabalho. E meus amigos Priscila, Massa e também o Zé Duico, que foram reeleitos, pessoas que têm trabalho prestado dentro do município, assim como nós também, os outros vereadores. E para nós que não nos elegermos, resta-nos agora trabalhar, torcer para que tudo dê certo, e reafirmo aqui o meu compromisso com a cidade de Flórida Paulista, pelo conhecimento que obtive durante esses 8 anos como vereador de Flórida Paulista, dentro desta Casa de Lei, o meu conhecimento via Brasília e São Paulo, não deixarei de fazer em momento algum para assim ajudar a nossa querida Flórida Paulista. Me coloco à disposição dos vereadores também, como servidor público, para no que for necessário, assim como me coloco à disposição de toda a população para atender no que for necessário como servidor público. Quero agradecer, foram muita luta, muitos desafios, muitos espinhos, mas temos que respeitar a democracia, e a democracia foi exercida, a festa da democracia foi realizada, e a população escolheu seus novos representantes e vice-prefeito e prefeito. Então, parabéns a todos, que Deus abençoe. Quero dizer que ainda até dia 31 temos bastante trabalho aí, muitos projetos a serem aprovados ainda, e que Deus abençoe a todos. Que fica registrado aqui o meu agradecimento a toda a população de Flórida Paulista e os amigos que estiveram junto com a gente, principalmente a minha família, eu agradeço. Que Deus abençoe a todos. As palavras do vereador ficarão constando em ata. A palavra continua livre para quem quiser fazer uso da mesma. Com a palavra, o vereador José Aparecido Alves. Senhor presidente, parabéns, novos colegas, parabéns para vocês também. Quero dizer para vocês, presidente, que estou bem tranquilo, vamos dizer assim, muita gente fala, o Zé Bombinha está desaforado, alguma coisa assim, negativo. Estou de parabéns, eu acho que eu estou de parabéns. E, primeiramente, quero agradecer ao senhor pelo o grande trabalho que o senhor fez esses 2 anos. É uma pena perder uma pessoa que nem você, que você não foi eleito. Quem perde é a população, não é você pode acreditar. Também quero dar parabéns para a Negazola, ao Zé Duico, a Priscila Massa, que está eleito. Mas quero também falar uma coisa, pessoal, que vocês têm em mente. De repente tem pessoas aqui em Flórida, eleitor, pessoas, moradores, municípios de Flórida, que acham que eu saí candidato a prefeito para me ganhar dinheiro, esse tipo de coisa. Totalmente enganado. Eu queria sair candidato, não, eu saí candidato a prefeito para poder ajudar a nossa população, principalmente os trabalhadores rurais, que eu vivo no meio deles, e a realidade é essa. Mas também quero dizer que esses trabalhadores rurais, eu acho o seguinte, na minha opinião, tem dia que eu converso com Deus, eu paro e penso, ô Deus, o que está acontecendo? Eu acho que acontece, é a mesma coisa daqueles tempos antigos, daqueles tempos há 3 milhões, 4 milhões de anos atrás. Eu acredito que o povo cada dia está mais burro. E eu fico pensando, mas por que esse povo não aprende?
Não é leitura, não é escola que ensina o povo, é o dia a dia. Eu acho que o povo, eles comparam, eu acho que eles estão comparando Jesus com Barrabás. Vocês lembram aquele tempo que pediu para a multidão, o rei lá, o Satanás, né? Pediu lá para a multidão. Quem que vocês querem? Aí eles preferiram Barrabás. É incrível, cara, mas vamos fazer o quê, né? A vida continua e estamos aí. Muito obrigado a vocês todos. As palavras do vereador ficarão constando em ata. A palavra continua livre. Ninguém mais desejando fazer uso da tribuna, passamos à matéria da ordem do dia. Na ordem do dia temos projeto de lei número 21, de iniciativa do senhor prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar. Procederemos à leitura das certidões, despachos e pareceres das comissões competentes. Processo número 34, projeto de lei 21, de 6 de novembro de 2020. Certifico para os devidos fins, nesta data, haver encaminhado o projeto de lei número 21, assessoria jurídica para emissão de parecer, secretaria 10 de novembro de 2020, José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Parecer de assessoria jurídica 35, processo legislativo 34, assunto dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. O prefeito municipal, em data de 9 de novembro, através do ofício 141, apresentou para exame desta esterilidade o projeto de lei 21, de 6 de novembro de 2020, que dispõe sobre a abertura para crédito adicional suplementar, requerendo apreciação em regime de urgência. No que tange o teor normativo, o projeto legislativo em análise, apresentado supracitado pelo chefe do Poder Executivo, a autorização de R$ 1.230.000, destinada à inclusão de créditos orçamentários no serviço vigente, especialmente para reforço em créditos orçamentários e vencimentos em cargos sociais e dotações da lei descritas. Destarte, consta no artigo 2º a inspeção legislativa e análise que o recurso para a cobertura adicional suplementar, constante no artigo, será usado decorrente excesso de arrecadação previsto para o exercício conforme. Obstante, dispõe sobre o parágrafo 1º e 2º projeto de lei em textilha que as alterações nas ações governamentais ficarão com validades inseridas no plano plurianual do projeto quadrinho de leis de exercício orçamentários do estadual, asseverando assim a espécie legislativa em seu artigo 3º, que esta entrará em vigor na data de sua publicação, ficando à disposição em contrário. Referido foi lido pelo plenário dia 9 de novembro, sessão consoante, que o norma legal foi remetida à comissão de parecer. Condições de admissibilidade, o projeto de lei versa em matéria sobre o interesse logo em competência municipal, encontrando amparo no artigo 1º da Constituição Federal, Constituição Bandeirante. Ademais, especificamente sobre o tema, dispõe sobre a Constituição Federal, que é vedada a abertura. E assim sendo, o projeto de lei em análise adequa-se aos requisitos legais supracitados, além do previsto no 3º artigo 43 da Lei Federal. Sem prejuízo do explanado acima, no concernente ao aspecto financeiro, contábil e orçamentário do referido projeto de lei, persistindo dúvidas, ou seja, carecendo vereadores, em especial membros da Comissão de Finanças e Orçamento, solicite parecer alteração técnica junto ao setor contábil. Por fim, esclarecemos que, de ponto de vista jurídico, não há óbvio ao conhecimento do projeto de lei análise, uma vez com exigências legais, especialmente pelaquela prevista no artigo 80 do regimento interno da Casa de Lei, não obstando conhecimento devendo pronunciar-se as comissões de Justiça e Ação, de Finanças, Orçamento e Economia, e o disposto do artigo 21 do regimento interno. Diante do exposto, esta assessoria jurídica opina pela regular tramitação do projeto de lei, número 21, de 6 de novembro de 2020, face das existências de irregularidades, aspectos jurídicos e formais, devendo ser o mérito da apreciação submetida à apreciação do plenário, respeitando-se para tanto as formalidades e legais e regimentais. Flórida Paulista, 10 de novembro de 2020, Mara Fernandes, Prefeito Procurador Jurídico. Processo no 21 de 6 de novembro, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, certifico para os devidos fins que o projeto de lei 21 esteve em pauta por um dia, Secretaria de 12 de novembro de 2020, Educado do Administrador Administrativo. Projeto de lei número 21, de 6 de novembro, do despacho ao teor do parecer jurídico, por não haver ofensa aos termos do artigo 80 do regimento interno, admite a proposição sobre abertura de crédito adicional suplementar e, em cumprimento do disposto de 39, regimento interno, atribui esse processo à Comissão de Justiça e Redação para nossa competência, licenciada da presidência Carlos Rodrigues de Freitas, 12 de novembro de 2020, Thiago Venceslau Rodrigues, presidente. Processo número 34/20, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, Comissão de Justiça e Redação, parecer 8520, do prefeito municipal em data de 9 de novembro, através do ofício número 141, enviou para exame da Casa o projeto de lei 21, que dispõe sobre autorização para crédito adicional suplementar,
Adicional suplementar. Solicitou também retramitação em regime de urgência nos termos do artigo 843 da Lei Orgânica do Município. Referido projeto foi lido e considerado de deliberação ordinária no dia 9 de novembro do corrente. Opinou ser jurídico pelo conhecimento do projeto. Fica face à inexistência de irregularidade quanto aos aspectos jurídicos formais, devendo ser mérito apreciado em plenário, respeitando-se para tantas formalidades legais e ambientais é o relatório. Voto do relator. Este relator é a favor da aprovação total do projeto e análise quanto aos aspectos financeiros e ambientais, nós temos a opor. Roberto Fernando Martins dos Santos, relator. Decisão da comissão. Voto do relator fluído pela mesa estudantil, apurando-se o seguinte resultado. Vereador Sidney Gazola, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator Sidney Gazola. Vereador Almir Zé de Souza, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator Almir Zé de Souza. Conclusão em cumprimento aos termos regimentais. Aprovado o voto do relator com parecer. Sala das comissões, 12 de novembro de 2020. Almir Zé de Souza, presidente. Coloco o referido projeto em discussão. Ninguém se manifestando, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Considero o mesmo aprovado, o qual será encaminhado ao prefeito para a devida sanção. Projeto de lei número 12, de iniciativa da mesa diretora, que autoriza a concessão de abono junto ao Vale Alimentação dos servidores da Câmara Municipal. Procederemos à leitura dos certidões, despachos e pareceres das comissões competentes. Câmara Municipal de Flórida Paulista, processo número 33 de 2020, projeto de lei número 12, de 3 de novembro de 2020, certidão. Certifico para os devidos fins nessa data haver encaminhado o projeto de lei número 12, assessoria jurídica para emissão de parecer. José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Parecer da assessoria jurídica, número 34 de 2020, processo legislativo número 33 de 2020. Assunto: projeto de lei iniciativa da mesa diretora dispõe sobre a concessão de abono junto ao Vale Alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Flórida Paulista no mês de dezembro de 2020, abono natalino. Relatório: a mesa da Câmara Municipal de Flórida Paulista, na data de 3 de novembro de 2020, apresentou para exame o projeto de lei número 12, de 3 de novembro de 2020, que dispõe sobre a concessão de abono junto ao Vale Alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Flórida Paulista no mês de dezembro de 2020, abono natalino. Em que pese no teor da espécie legislativa em análise, o mesmo versa como acima descrito sobre a concessão do abono natalino concedido aos servidores do Poder Legislativo a título de abono natalino junto ao Vale Alimentação, especialmente no mês de dezembro. Ademais, dispõe o artigo 3º do projeto de lei que as despesas decorrentes da lei ocorrerão por conta da verba própria do orçamento vigente e serão suplementadas se necessário. Referido projeto foi lido em plenário dia 9 de novembro de 2020, consoante disposição no artigo 2º, no parágrafo 2º do artigo 89 do regimento interno desta Casa Legislativa, foram remetidas à Procuradora Jurídica para emissão de parecer. Nesse dia passão, o projeto de lei em análise adequo aos requisitos legais pertinentes, não havendo óbvio o conhecimento do projeto de lei número 12, de 3 de novembro de 2020, apresentado pela mesa diretora da Câmara Municipal de Flórida Paulista, uma vez que cumpridas as exigências legais, especialmente aquelas previstas no artigo 80 do regimento interno, devendo pronunciar-se as comissões de Justiça e Redação de Finanças, Orçamento e de Economia, em consonância no disposto do artigo 21 do regimento interno. Não obstante, resta salientar que o projeto encontra-se respaldado por declaração de exigência de dotação orçamentária, sem implicações ao limite operacional, respeitando o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pelo conhecimento do projeto de lei, iniciativa do Poder Legislativo número 12, de 3 de novembro de 2020, por não existir irregularidade quanto aos aspectos formais, devendo o mérito ser apreciado exclusivamente pelos nobres edis. Flórida Paulista, dia 10 de novembro de 2020, Marla Fulanete Oliveira. Processo número 33 de 2020, projeto de lei número 12, de 3 de novembro de 2020, autoriza a concessão do abono junto ao Vale Alimentação dos servidores da Câmara Municipal no mês de dezembro. Certidão. Certifico para os devidos fins que o projeto de lei número 12 esteve em pauta por 10 dias. Secretaria, dia 20 de novembro de 2020, José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Processo número 33 de 2020, projeto de lei número 12, de 3 de novembro de 2020, despacho. Autor do parecer jurídico, por não haver ofensa aos termos do artigo 80 do regimento interno, admite a proposição que dispõe sobre a autorização para a concessão de abono junto ao Vale Alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Flórida Paulista no mês de dezembro de 2020, abono natalino, em cumprimento do disposto do artigo 39, parágrafo 1º do artigo 91,
Pelo regimento interno, distribui esse processo à Comissão de Justiça e Redação para análise do objeto de sua competência. De Ciências, Sala da Presidência, Oscar Rodrigues de Freitas, dia 20 de novembro de 2020, Thiago Venceslau Rodrigues, presidente. Comissão de Justiça e Redação, processo número 33 de 2020. O voto do relator. Se o relator é a favor da aprovação total do projeto em análise quanto ao aspecto legal, constitucional e regimental, está formalmente em ordem. Roberto Fernandes Martins dos Santos, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido pelo mesmo, discutindo apurando o seguinte resultado. A vereadora Cícera da Vida Silva Marcilano, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator. Cícera da Vida Silva Marcilano. O vereador Sidney Gazola, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator. Sidney Gazola. Conclusão. Em cumprimento aos termos regimentais, aprova o voto do relator e adota como parecer da comissão, faça o disposto no parágrafo 1º do artigo 39 do Regimento Interno e encaminhe este processo para exame da Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente e Administração Pública. Sala das Comissões, 23 de novembro de 2020, Sidney Gazola. Processo número 33 de 2020, Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente e Administração Pública. Parecer número 93 de 2020. O voto do relator. Essa relatora é a favor da aprovação total do projeto em análise com os aspectos administrativos, nada temos a opor. Priscila Lima dos Santos Palomares. Decisão da comissão, o voto do relator foi lido pelo mesmo, discutindo apurando o seguinte resultado. O vereador Sócrates Adalberto da Costa, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto da relatora. Sócrates Adalberto da Costa. O vereador Almir José de Souza, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto da relatora. Almir José de Souza. Conclusão. Em cumprimento aos termos regimentais, aprova o voto da relatora com o parecer da comissão, faça o disposto no parágrafo 1º do artigo 39 do Regimento Interno, encaminha este processo para exame da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Sala das Comissões, 23 de novembro de 2020, Almir José de Souza, presidente. Processo número 33 de 2020, Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, parecer número 94 de 2020, é o relatório. Voto do relator. Este relator a favor da aprovação total do projeto em análise quanto aos aspectos financeiro e orçamentário, nada temos a opor. Roberto Fernando Martins dos Santos, relator. Decisão da comissão, o voto do relator foi lido pelo mesmo, discutindo apurando o seguinte resultado. Vereador Sidney Gazola, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator. Sidney Gazola. O vereador Almir José de Souza, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator. Almir José de Souza. Conclusão. Em cumprimento aos termos regimentais, aprova o voto do relator, adota como parecer da comissão. Sala das comissões, dia 3 de novembro de 2020, Almir José de Souza. Coloco o referido projeto em discussão. Ninguém se manifestando, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Considero o mesmo aprovado, qual será encaminhado para o prefeito para a devida sanção. Projeto de decreto legislativo número 2 de iniciativa da Comissão de Finanças e Orçamento que dispõe sobre o julgamento de contas do Poder Executivo. Procederemos à leitura das certidões, partes e pareceres das comissões. Processo número 35 de 2020, projeto decreto legislativo número 2 de 9 de novembro de 2020. Certidão. Certifico para os devidos fins nesta data haver encaminhado o projeto de decreto legislativo número 2, assessoria jurídica para emissão de parecer. Secretaria, dia 10 de novembro de 2020, José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Parecer da assessoria jurídica número 36 de 2020, processo legislativo número 35 de 2020. Dispõe sobre o julgamento das contas do Poder Executivo de Flórida Paulista. Relatório. A Câmara Municipal de Flórida Paulista, através de sua Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, na data dia 9 de novembro do corrente ano, apresentou para exame desta Casa de Leis o projeto de decreto legislativo número 2, de 9 de novembro de 2020, que dispõe sobre o julgamento das contas do Poder Executivo de Flórida Paulista, referente ao exercício 2018. No que diz a respeito ao autor do projeto legislativo, Enas, esse dispõe em seu artigo 1º que as contas relativas às atividades financeiras e orçamentárias do Poder Executivo de Flórida Paulista, correspondente ao exercício 2018, consoante decisão da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no processo número 004121/989/180, ficam aprovados em seu artigo 2º que o decreto legislativo entra em vigor na data de suas publicações, revogadas as disposições em contrário. Referido projeto foi lido em plenário dia 9 de novembro de 2020 e consoante norma legal veio assessoria jurídica para emissão do parecer.
Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pelo conhecimento do projeto de decreto legislativo número 2, de 9 de novembro de 2020, por inexistência de irregularidade quanto ao aspecto formal, devendo o mérito a ser apreciado pelos nobres edis. Sendo necessário destacar ainda que a rejeição de parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, nos termos do parágrafo único do artigo 152 do Regimento Interno. Mayla Fulanete Oliveira, Procuradora Jurídica. Processo número 35/2020, projeto de decreto legislativo número 2, de 9 de novembro de 2020. Assunto: dispõe sobre o julgamento das contas do Poder Executivo. Certidão: certifico para os devidos fins que o projeto de decreto legislativo número 2 esteve em pauta por 10 dias. Secretaria, dia 10 de novembro de 2020. José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Processo número 35/2020, projeto de decreto legislativo número 2, de 9 de novembro de 2020, despacho. No teor do parecer jurídico, por não haver ofensas aos termos do artigo 80 do Regimento Interno, admito a proposição e disposição sobre o julgamento das contas do Poder Executivo de Flórida Paulista, referente ao exercício 2018. Em cumprimento ao disposto no artigo 39, parágrafo 1º do artigo 91 do Regimento Interno, distribui esse processo para a Comissão de Justiça e Redação para análise do objeto de sua competência. Desciência, sala de presidência Oscar Rodrigues de Freitas, dia 20 de novembro de 2020, Thiago Venceslau Rodrigues, presidente. Comissão de Justiça e Redação, processo número 35/2020, parecer número 95/2020. O voto do relator. Este relator, a favor da aprovação total do projeto em análise com os aspectos legal, constitucional e regimental, está formalmente em ordem. Roberto Fernando Martins dos Santos, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido pelo mesmo, discutindo apurando o seguinte resultado. A vereadora Cícera Davi da Silva Marcilani, em discussão e votação, acompanhou favoravelmente o voto do relator. Cícera Davi da Silva Marcilani. O vereador Sidney Gazola, em discussão e votação, acompanhou favoravelmente o voto do relator. Sidney Gazola. Conclusão: em cumprimento aos termos do regimento, aprova o voto do relator, adota como parecer da comissão, faço posto no parágrafo 1º do artigo 39 do Regimento Interno, encaminho este processo para exame da Comissão Política Urbana, Meio Ambiente e Administração Pública. Sala das comissões, dia 2 de novembro de 2020, Sidney Gazola. Processo número 35/2020, Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente e Administração Pública. Parecer número 96/2020. O voto do relator. Essa relatora é a favor da aprovação total do projeto em análise quanto aos aspectos administrativos, nada temos a opor. Priscila Lima dos Santos Palomares, relatora. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido pelo mesmo, discutindo apurando o seguinte resultado. O vereador Sócrates Adalberto da Costa, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator. Sócrates Adalberto da Costa. O vereador Almir José de Souza, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator. Almir José de Souza. Conclusão: em cumprimento dos termos regimentais, aprova o voto do relator. Adoto como parecer da comissão. Faço o disposto no parágrafo 1º do artigo 39 do Regimento Interno. Encaminho este processo para exame da Comissão de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Sala das Comissões, 23 de novembro de 2020, Almir José de Souza. Processo número 35/2020. Comissão de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Parecer número 97 de 2020. O voto do relator. Este relator, a favor da aprovação total do projeto em análise, quanto aos aspectos sociais e culturais, nada temos a opor. José Aparecido Alves, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido pelo mesmo, discutindo apurando o seguinte resultado. O vereador José Donizete Guerlandi, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator. José Donizete Guerlandi. O vereador Sócrates Adalberto da Costa, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator. Sócrates Adalberto da Costa. Conclusão: em cumprimento aos termos regimentais, aprova o voto do relator. Adoto como parecer da comissão, faço o disposto no parágrafo 1º do artigo 39 do Regimento Interno, encaminho este processo para exame da Comissão de Finanças, Orçamento e de Economia. Sala das Comissões, 23 de novembro de 2020, Sócrates Adalberto da Costa. Processo número 35/2020. Assunto: dispõe sobre o julgamento da contas do Poder Executivo Flórida Paulista, Comissão de Finanças, Orçamento e de Economia, parecer número 98 de 2020. O voto do relator. Este relator é a favor da aprovação total do projeto em análise quanto aos aspectos financeiro e orçamentário, nada temos a opor. Roberto Fernando Martins dos Santos, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido pelo mesmo, discutindo apurando o seguinte resultado. O vereador Sidney Gazola, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator. Sidney Gazola. O vereador Almir José de Souza, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator, Almir José de Souza. Conclusão: em cumprimento aos termos regimentais, aprova o voto do relator, adota como parecer da comissão. Sala das Comissões, 23 de novembro de 2020, Almir José de Souza. Coloco o referido projeto em discussão.
Ninguém se manifestando, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Considero o mesmo aprovado, o qual será encaminhado ao presidente da Casa para promulgações. Projeto de lei número 13, iniciativa da vereadora Cícera Davi da Silva Marcilani, que dispõe sobre a denominação da via pública. Procederemos à leitura das certidões, partes e pareceres das comissões competentes. Processo número 36, 2020, projeto de lei número 13, de 9 de novembro de 2020, certidão. Certifico para os devidos fins, nesta data, haver encaminhado o projeto de lei número 13 à assessoria jurídica para emissão do parecer. José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Parecer da assessoria jurídica número 37, 2020, processo número 36, 2020, assunto projeto de lei que dispõe sobre a denominação de bem público. O relatório. A vereadora Cícera Davi da Silva Marcilani, data dia 9 de novembro, apresentou para exame desta Casa de Lei o projeto de lei número 13, de 9 de novembro de 2020, pretendendo com a espécie normativa dar denominação a bem público, restando contigo no artigo 1º do projeto que a Rua Primavera nesta cidade passa a denominar Rua Alcides Marcilani. Conclusão, diante do exposto essa assessoria jurídica, opino pelo conhecimento do projeto de lei número 13, de 9 de novembro de 2020, face à inexistência de irregularidade quanto aos aspectos jurídicos e formais do texto normativo que se pretende ver ser aprovado, devendo o mérito da espécie legislativa ser apreciado pelos nobres edis. Flórida Paulista, dia 10 de novembro de 2020, Marla Fulanete Oliveira, procuradora jurídica. Processo número 36, 2020, projeto de lei número 13, 9 de novembro de 2020, dispõe sobre a denominação de via pública. Certidão. Certifico para os devidos fins que o projeto de lei número 13 esteve em pauta por 10 dias. Secretaria, dia 20 de novembro de 2020, José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Processo número 36, 2020, projeto de lei número 13, de 9 de novembro de 2020, despacho. Ao teor do parecer jurídico, por não haver ofensas aos termos do artigo 80 do Regimento Interno, admito a proposição que dispõe sobre a denominação de via pública. Em cumprimento ao disposto do artigo 39 do parágrafo 1º do artigo 91 do Regimento Interno, distribui esse processo à Comissão de Justiça e Redação para análise do objeto de sua competência. Decência, sala presença Oscar Rodrigues de Freitas, dia 20 de novembro de 2020, Thiago Venceslau Rodrigues. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 99, 2020. O voto do relator. Se o relator a favor da aprovação total do projeto em análise quanto aos aspectos legal, constitucional e regimental, está formalmente em ordem. Roberto Fernandes Martins dos Santos, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido pelo mesmo, discutindo apurando os seguintes resultados. A vereadora Cícera Davi da Silva Marcilani, em discussão e votação, acompanhou favoravelmente o voto da relatora. Cícera Davi da Silva Marcilani. O vereador Sidney Gazola, em discussão e votação, acompanhou favoravelmente o voto do relator. Sidney Gazola. Conclusão. Em cumprimento aos termos regimentais, aprova o voto do relator, adota como parecer da comissão, faça o disposto no parágrafo 1º do artigo 39 do Regimento Interno e encaminhe esse processo para exame da Comissão de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Sala das Comissões, de 23 de novembro de 2020, Sidney Gazola. Processo número 36, 2020, Comissão de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, parecer número 100 de 2020. O voto do relator. Este relator a favor da aprovação total do projeto em análise quanto a aspectos sociais, culturais, nada temos a opor. José Aparecido Alves. Decisão da comissão, o voto do relator foi lido pelo mesmo, discutindo apurando o seguinte resultado. O vereador José Donizete Gorlani, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator. José Donizete Gorlani. O vereador Sócrates Adalberto da Costa, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator. Sócrates Adalberto da Costa. Conclusão. Em cumprimento aos termos regimentais, aprova o voto do relator e adota como parecer da comissão. Sala das Comissões, 23 de novembro de 2020. Sócrates Adalberto da Costa. Coloco o referido projeto em discussão. Ninguém se manifestando, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Considero o mesmo aprovado, qual será encaminhado ao prefeito para a devida sanção. Colei a última.
Moção número 1 de iniciativa da Câmara Municipal que dispõe sobre apoio de adesão apresentado pela Escola Pércio. Procederemos à leitura das certidões, despachos e pareceres das comissões competentes. Processo número 37/2020, moção número 1 de 9 de novembro de 2020, certidão, certifico para os devidos fins. Nesta data, haver encaminhado a moção número 1, assessoria jurídica para emissão de parecer. Secretaria, dia 10 de novembro de 2020, José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Parecer, assessoria jurídica número 31/2020, processo número 37/2020. Moção de apoio. Relatório, a Câmara Municipal, através dos seus representantes, vereadores, na data dia 9 de novembro do corrente ano, apresentou a moção número 1 de 2020, tratando-se da moção de apoio ao pedido de adesão apresentado pela Escola Estadual Dr. Pércio Gomes Gonzalez ao Programa de Ensino Integral. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pelo conhecimento da moção número 1 de 2020 por não existir irregularidade quanto aos aspectos formais, devendo seu mérito da proposição ser apreciado pelos nobres edis. Flórida Paulista, dia 10 de novembro de 2020, Marla Fulanete Oliveira, procuradora jurídica. Processo número 37/2020, moção número 1 de 9 de novembro de 2020, dispõe sobre o apoio ao pedido de adesão apresentado pela Escola Estadual Pércio Gomes Gonzalez ao Programa de Ensino Integral. Certidão, certifico para os devidos fins que a moção esteve em pauta por 10 dias. Secretaria, dia 20 de novembro de 2020, José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Processo número 37/2020, moção número 1 de 9 de novembro de 2020, despacho. Autor do parecer jurídico, por não haver ofensa aos termos do artigo 80 do Regimento Interno, admito a proposição e dispõe sobre o apoio ao pedido de adesão apresentado pela Escola Estadual Dr. Pércio Gomes Gonzalez ao Programa de Ensino Integral. Em cumprimento ao disposto no artigo 39, parágrafo 1º do artigo 91 do Regimento Interno, distribui esse processo à Comissão de Justiça e Redação para análise do objeto de sua competência. De ciência, sala presença Oscar Rodrigues de Freitas, dia 20 de novembro de 2020, Thiago Venceslau Rodrigues. Processo número 37/2020, Comissão de Justiça e Redação, parecer número 101/2020. O voto do relator. Este relator a favor da aprovação total da moção e análise quanto aos aspectos legal, constitucional e regimental está formalmente em ordem. Roberto Fernandes Martins dos Santos, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido pelo mesmo, discutindo apurando o seguinte resultado. A vereadora Cícera Davi da Silva Marcelana, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator. Cícera Davi da Silva Marcelana. O vereador Sidney Gazola, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator. Sidney Gazola. Conclusão. Em cumprimento aos termos regimentais, aprova o voto do relator. Adoto como parecer da comissão, faço o disposto no parágrafo 1º do artigo 39 do Regimento Interno e encaminho este processo para exame da Comissão de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Sala das Comissões, de 23 de novembro de 2020, Sidney Gazola. Processo número 37/2020, Comissão de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, parecer número 102/2020. O voto do relator. Este relator a favor da aprovação total da moção em análise quanto ao aspecto social, cultural, nada temos a opor. José Aparecido Alves, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido pelo mesmo, discutindo apurando o seguinte resultado. O vereador José Donizete Guerlandi, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator. José Donizete Guerlandi. O vereador Sócrates Adalberto da Costa, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator. Sócrates Adalberto da Costa. Conclusão. Em cumprimento aos termos regimentais, aprova o voto do relator. Adoto como parecer da comissão. Sala das Comissões, 23 de novembro de 2020, Sócrates Adalberto da Costa. Coloca a devida moção em discussão. Ninguém se manifestando. Coloca em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Considera a mesma aprovada. Nada mais havendo a tratar na presente reunião, só nos resta agradecermos a Deus e dar a mesma por encerrada. Boa noite a todos.